Lucas, capítulo 10, versos 25 e seguintes. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto à beira do caminho. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo caminho e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, encheu-se de íntima compaixão por ele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre sua própria cavalgadura, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe: vai tu e procede de igual modo. Então essa parábola começa dizendo que aqui nós vamos ter algumas figuras. A primeira figura desta parábola é um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Estava no caminho de Jerusalém para Jericó. Era um transeunte. A Bíblia não fala nada sobre ele, se era rico, se era pobre, se era comerciante, se era um peregrino, nada. Só vinha um homem de Jerusalém para Jericó. Era um ser humano. Interessante que não tem nenhuma característica, é um ser humano que vai caminhando naquele caminho. Aí aparece uma segunda imagem aí. Qual é a segunda imagem? Que geralmente a gente nem presta muita atenção nela, mas ela existe e ela foi um elemento fundamental nessa parábola de Jesus. A figura dos salteadores. Os salteadores, o que fizeram? Ao observar aquele ser humano, pensa assim: esse é a vítima. Este ser humano que caminha aí, a mentalidade dos salteadores, esse aí é a nossa vítima do momento. Então eles o assaltaram, eles o assaltaram. A Bíblia diz que eles o espancaram, e a Bíblia diz que eles roubaram tudo dele e deixaram ele meio morto ali, jogado no caminho. Olha aí o que esta parábola está mostrando para nós. Isso é no tempo de Jesus. Jesus já fala de uma quadrilha de assaltantes que mata, que rouba, que destrói. Pare um momento e pense, na Bíblia, quem é que veio para matar, roubar, destruir? Quem veio para fazer isso? Foi o Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir, enganar, violar, desvirtuar, desestabilizar. Pois esta é a figura, a primeira figura aqui é esta, de uma força oculta. Essa quadrilha certamente estava oculta, é uma força oculta que interfere na vida de um ser humano e faz uma destruição na vida desse ser humano.
faz uma violação desse ser humano, uma violentação desse ser humano. Mas então, uma vez que esse ser humano foi espoliado dos seus bens, a quadrilha vai procurar outra vítima, enquanto aquela vítima fica ali na beira do caminho, sofrendo, e vai morrer, porque está abandonada. Aí passa, olha quem que Jesus coloca na parábola, vamos ler aqui, passa um sacerdote, que também é intérprete da lei, que também é aplicador da lei, que também trabalha com a lei. Ele passa e quando ele vê aquela situação, ele muda de calçada, ele muda de lugar. E ele passa de largo. O levita também passa de largo. Tanto o sacerdote quanto o levita estavam vinculados a esse mesmo intérprete da lei que perguntou quem é o meu próximo. Então Jesus está colocando na vida desses personagens da parábola uma resposta para aquele intérprete da lei. Então ele diz que tanto o sacerdote quanto o levita passam de largo. E ele diz assim, casualmente descia por aquele mesmo lugar um samaritano. Interessante que é bem possível que Jesus tenha colocado a figura do samaritano, porque o samaritano e os judeus não se davam. Provavelmente a vítima talvez fosse um judeu caído à beira do caminho, mas o que socorreu foi um samaritano. Não importa se foi de um modo ou de outro, o fato é que há um destaque na parábola de Jesus para o fato dele ser um samaritano. E esse samaritano talvez fosse um comerciante, talvez fosse alguém numa rota comercial, um representante, ou alguém que estivesse a caminho. Parece que estava só também. E talvez imprudentemente estivesse passando pela mesma estrada perigosa que passou aquela vítima anterior. Mas como o ladrão já tinha resolvido a sua parada com aquele indivíduo que foi a vítima, talvez não tivesse se importando com o samaritano. Mas o samaritano quando vê a situação, o samaritano faz diferente do sacerdote e do levita. Ele olhando, diz a Bíblia, moveu-se de íntima compaixão. E ao mover-se de íntima compaixão, ele aproximou-se da vítima. E ele aproximando-se da vítima, ele não apenas observou e lamentou o estado da vítima. Ele aproximou-se da vítima e curvou-se sobre a vítima, tirou o seu óleo, seu azeite, tirou o vinho e fez um curativo naquelas feridas. A Bíblia diz que ele cuidou dele. Depois colocou sobre a sua cavalgadura e o levou para uma estalagem, que certamente era o caminho. Ficou hospedado aquela noite com ele. E a Bíblia diz, cuidou dele. Depois que ele cuidou dele, no dia seguinte ele foi prosseguir a sua viagem. Ele tinha coisas a fazer. Mas ele comprometeu-se com aquele hospedeiro, lá, aquele estalajadeiro. Ele comprometeu-se assim, cuida dele na minha ausência. E tudo que você fizer, se você gastar alguma coisa a mais do que eu vou lhe deixar, eu lhe pagarei quando eu voltar. Então, não somente ele estava comprometido desde o começo, como ele deixou 2 denários de prata lá para ajudar a cuidar daquele homem, como ele disse, eu vou voltar para restituir o que for necessário que você tenha gasto no cuidado deste homem que eu deixei aqui sobre a sua responsabilidade. Quando ele termina essa parábola, contar essa parábola, ele faz uma pergunta para o intérprete da lei. Quem que parece para você, dentre esses 3, que foi o próximo daquele samaritano, quem foi o próximo daquele homem vitimado à beira do caminho? Quem lhe parece que foi? Aí o intérprete da lei não teve dificuldade nenhuma. Ele disse, foi aquele que usou de compaixão e de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse aí, pô, então vá tu e faz da mesma maneira. Seja tu mesmo a usar de compaixão e de misericórdia. O que Jesus estava dizendo com ele? Você proceda da mesma maneira.
que foi a pergunta dele? O que eu farei para herdar a vida eterna? Depois, qual que é o meu próximo? Jesus o tempo todo disse, você tem de entender a lei e vivenciar a lei, praticar a lei. Ele disse, mas eu já pratico tudo, agora eu preciso saber quem é o meu próximo. Pois o seu próximo é aquele com quem você usa de misericórdia. Se você é capaz de usar de misericórdia com A, com B ou com C, esse é o seu próximo. E Jesus disse, você só vai conseguir fazer isso se você for movido de íntima compaixão. Porque é isso que vai fazer com que você experimente o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque essa qualidade que Jesus coloca no coração do samaritano é uma compaixão. E foi este sentimento que dominou a vida de Jesus Cristo ao longo da sua trajetória. Porque a Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, compadecia-se delas. A Bíblia diz que Jesus, vendo os inválidos, compadecia-se deles. E eles tinham tanta compreensão a respeito disso, que quando Jesus passava, eles diziam, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Então a Bíblia é cheia de expressões de ida e vinda. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão, Senhor, olha para a minha necessidade, Senhor, olha para a minha angústia, olha para a minha tristeza, olha para a minha dor, olha para o meu sofrimento, Senhor, tem compaixão de mim. E às vezes a Bíblia diz que olhando Jesus para aquela circunstância tinha compaixão, tinha pena, tinha solidariedade e sofria por conta daquele povo. A Bíblia diz quando ele estava para caminhar a sua semana final em Jerusalém, na sua morte, ele olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas aqueles que lhe foram enviados. Jerusalém, que sofres estas angústias todas. Quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. Então Jesus fala da misericórdia e da compaixão sobre uma cidade que estava violando e violentando e matando. Então, meus irmãos, esta é a parábola. Agora, como é que a gente aplica isso à vida da gente? Vamos pegar aqui algumas ilustrações aqui. Nós vivemos numa sociedade hoje que provavelmente reproduz esse modelo aqui muitas vezes. Uma quadrilha, um assaltante, uma pessoa não tem o menor escrúpulo em botar um revólver na cabeça de uma pessoa, em invadir a casa de uma pessoa, em abordá-la no meio da rua e apresentar contra essa pessoa um ato de violência. E se a pessoa por algum motivo faz esboça alguma reação, algum sentimento, ela pode sofrer uma agressão. Ela pode sofrer uma violentação. E pode perder bobamente a sua vida. E pode perder a sua vida. Eu tinha um amigo muito querido, que era o pastor Eunir, aqui da igreja presbiteriana. Uma vez na porta da casa dele à noite, um ladrão chegou na porta do carro e pediu os bens dele. Ele foi colocando a mão para entregar os bens, o ladrão deu um tiro na cabeça dele. Matou ali. Quer dizer, então, o que aquele homem era? Um homem de Deus, um homem bom, um homem puro de coração, uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Ao contrário, vivia em função da sua igreja, da sua obra missionária. E Deus, na sua infinita misericórdia, tinha abençoado a vida daquele irmão. Mas olha o que aconteceu. Um ladrão que veio matar, roubar e destruir, entra ali e destrói a vida daquela pessoa. Uma situação absurda, mas é isso que ele faz. Agora a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Então não é propriamente o ladrão e o destruidor, mas é as hostes espirituais da maldade que estão por trás destes atos de desatino e de violência e que levam o homem a cometer essas barbaridades. Qual é o sentimento no coração de uma pessoa? Qual é a motivação neste coração? Contudo, não certamente não é uma profunda compaixão pelo seu semelhante.
De fato, isso é algo contrário a uma profunda compaixão, a um sentimento de misericórdia. Isso é o sentimento contrário ao que a Bíblia nomearia como uma obra divina, uma obra de Deus. Então, meus irmãos, quem é que está por trás desses atos destrutivos? Quem é que está por trás? Nós podemos dizer que são as situações sociais, que são as crises sociais, que é isso ou que é aquilo, mas você vai encontrar no meio dessa sociedade pessoas que têm o mesmo nível social. Uns são santos de Deus, que realizam uma obra incrível para Deus, em oração, em dedicação, enquanto que outros no mesmo nível social se desviam por um caminho de destruição, de maldade. Não é o fato de ser homem determina isso ou aquilo, mas o que está por trás deste homem que entra no caminho bom, e o que está por trás deste homem que entra no caminho mau? Qual a força oculta que está ali por trás, motivando, inspirando, tentando a vida e o juízo daquela pessoa para que ele se torne um violento? Há poucos dias nossa televisão estava mostrando um indivíduo que saiu de um carro, deu 9 tiros no outro e saiu, botou um vídeo na TV mostrando, agora o fulano virou sal, não sei, ainda mostrando um revólver, mostrando isso. O que faz esse espírito de destruição, esse espírito de maldade, esse espírito de violência graçar no meio de uma sociedade? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil e eu não estou duvidando que por trás de tudo isso exista uma mente animal, terrena e diabólica. Então existe uma força diabólica que leva a pessoa a transformar o outro em vítima. Existe uma força diabólica que rouba da sua família, rouba de você, rouba da sociedade, rouba de todas as formas aquilo que deveria ser o bem comum. Rouba, destrui, maltrata aquilo que é a sua vida particular. Quantas coisas importantes nós temos perdido em nossas vidas e às vezes sem explicação. Quantos atos de desatino nas famílias. Por isso que muitas vezes nós temos que pensar que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que agem por trás destes elementos, destas situações. Muitas vezes nós estamos num conflito familiar, brigando em casa, marido e mulher, e às vezes nós achamos que o inimigo é a mulher acha que o inimigo é o marido, mas de fato é o diabo que é inimigo dos dois, e está usando muitas vezes os dois para chegar a um desatino, a uma descompasso, a um conflito. E nós não percebemos isso, achamos que o outro é o culpado é daqui, o culpado é dali, mas às vezes existem forças que estão tentando, desvirtuando, mentindo, enganando, matando, roubando, fazendo com que a vida da gente seja uma vida desorganizada, desestruturada. Então nós precisamos discernir o que diz a lei do Senhor, o que diz a palavra do Senhor, para não ficarmos apenas pensando que são questões puramente sociais, são questões espirituais. Questões espirituais. Por isso que a Bíblia manda a gente orar pela cidade. Como que eu vou orar pela cidade? O que é que vai adiantar isso? Adianta porque nós estamos tratando com hostes espirituais da maldade. Estamos tratando com o Senhor poderoso da criação, que pode nos ajudar a vencer todos os dardos inflamados do maligno. Por isso que ajuda a orar, por isso que ajuda a gente a crer que o Senhor pode operar em nós, através de nós, através da nossa igreja. Nós podemos ajudar espiritualmente, porque a guerra não é contra o sangue nem contra a carne. A guerra é contra o inimigo mortal, é contra o diabo que veio matar, roubar e destruir. E tudo que reflete essa ação no mundo tem essa origem maligna, essa origem demoníaca e diabólica, e nós não podemos ficar iludidos, pensando que isso é uma situação puramente social. Não é. A sociedade é o palco onde estas forças ocultas atuam, e elas muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos.
E às vezes elas se apresentam para nós como anjos de luz, para nos enganar e para nos iludir. Então, a primeira alegoria desta passagem é que aqueles salteadores representam a ação diabólica que destrói, que mata, que maltrata, que rouba, que violenta e que deixa você meio morto na beira do caminho. Mas há uma segunda passagem aqui. Quando aquele samaritano vem, ele vem movido de íntima compaixão. Ele vem com o mesmo sentimento que dominou nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor declarou a respeito de nós: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque esse sentimento de compaixão é algo que o Espírito Santo derrama no nosso coração. Mas nós temos que ter consciência de que nós não temos que lutar contra essa situação com as ferramentas puramente humanas. Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade com o poder e o domínio do Senhor, sobre quem está toda a autoridade. Por isso que nós pedimos que venha o reino de Deus, o reinado de Deus. Por isso que nós pedimos que venha a autoridade do Senhor. Por isso que nós nos posicionamos ao lado do Senhor, para que nós possamos estar cuidando junto com Ele dos interesses do reino dEle e manifestando no meio dessa sociedade uma outra realidade espiritual que é contrária a essa realidade espiritual da maldade. Nós representamos no meio desta sociedade uma alternativa espiritual que muitas vezes o mundo não conhece, porque não tem uma experiência com Deus, não tem uma relação de intimidade com Deus, então não tem compreensão do poder de Deus que pode fazer contraponto a esse poder maligno, maldoso, que mata, que destrói. O poder de Deus é um poder que constrói, é um poder que resgata, é um poder que salva, é um poder que cura, é um poder que olha o indivíduo caído na beira do caminho e pensa-lhe as feridas, cura suas feridas, cura sua dor, investe nele, pega ele, leva para uma estalagem e dá as condições para que ele possa ser restaurado, curado daquela maldade que lhe foi feita. Então, nós estamos numa guerra espiritual, é uma batalha espiritual. E o mundo só é um tabuleiro de jogo, onde que o diabo vai tentando fazer a sua obra destruidora, e Deus vai habilitando os seus servos a fazer uma obra restauradora, uma obra vitoriosa, uma obra espiritual abençoada. Já pensaram nisso? Talvez ninguém lê essa parábola pensando nisso, mas hoje eu estou compartilhando essa visão com vocês. Agora você tem a terceira alegoria desta parte aqui, a alegoria do bom samaritano. Jesus é o bom samaritano por excelência. Ele veio para curar as nossas feridas. Ele veio para trazer para nós a bênção da restauração. Quando a profecia sobre ele se constituiu em Isaías, diz assim: ele vai ser ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Ou seja, ele tomou o lugar do ferido para que nós pudéssemos ser curados das nossas dores. Ele chegou até nós como uma dádiva divina, para nos trazer o poder de Deus, o plano de Deus, para nos resgatar e nos transformar em instrumentos da sua bênção e da sua graça. Por isso que Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A Bíblia diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós somos extensão desse ministério grandioso do Senhor Jesus, que ao terminar lá na Palestina, há quase 2000 anos, ao subir à direita do Pai, ele diz: não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito Santo que estará convosco.
E não apenas convosco, Ele estará em vós, porque o corpo e a vida de vocês vão se transformar no templo do Espírito. Eu e meu Pai viremos para você e faremos em você morada. Nós estaremos na intimidade da sua vida. Então Deus traz as coisas do céu para dentro da nossa realidade e faz isso através da nossa instrumentalidade. Por isso que nós olhamos para aquela situação e achamos que Jesus é o bom samaritano que cuida de nós. Mas achamos que nós também podemos vivenciar o sentimento do bom samaritano e ter essa visão de que nós somos missionários no mundo perdido, no mundo que jaz no maligno, e para dentro desse mundo nós temos que levar a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja é uma instituição missionária. A igreja não vive, não existe só para o seu egoísmo pessoal. Ela existe como um lugar onde ela se prepara, um lugar onde ela se entende, um lugar onde ela se compreende, um lugar onde ela interpreta a lei, não como aquele sacerdote, mas interpreta com a liderança do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Por isso que o Espírito Santo nos prepara, nos habilita, nos capacita, nos dá um empoderamento espiritual para que nós possamos neste mundo ser um contraponto da violência, ser uma manifestação de Deus. Eu tenho dito aqui que nós temos que ser um sinal de Deus na sociedade onde nós vivemos. Nós temos que ser uma luz de Deus para iluminar as trevas em que esse mundo jaz. Então a igreja tem uma missão, a igreja tem uma responsabilidade. A igreja não é um ajuntamento de pessoas para se beneficiarem de alguns aspectos do evangelho. A igreja é para ser um exército de Deus, um exército vivo de Deus, uma campanha do Senhor. Não é que nós não vamos nos beneficiar do evangelho, vamos, nós seremos os primeiros. Aquele samaritano foi o primeiro a ter o óleo, foi o primeiro a ter o azeite, foi o primeiro a ter o sentimento de compaixão, foi o primeiro a poder ser uma bênção na vida de alguém. E é isso que a igreja tem que entender, que ela deve ter a bênção de ser uma bênção poderosa nas mãos de Deus e compartilhar esta bênção com as pessoas que estão ao seu alcance. Agora a terceira alegoria aqui. Quando ele foi, ele deixou aquele indivíduo onde? Numa estalagem, não foi? E falou com o estalajadeiro: rapaz, cuida dele, porque quando eu voltar, eu te reembolso tudo que você gastar. Eu fico olhando aquela estalagem, deve ser semelhante à igreja. Jesus salva o ferido lá no mundo, traz aqui para dentro e diz assim: gente, cuida desse ferido, cuida desse magoado, cuida desse entristecido, cuida desse frustrado, cuida desse orgulhoso, cuida desse carrancudo, cuida desse... Traz esse todo mundo que sofre, bota aqui dentro e diz: a função de vocês é cuidar, e eu vou dar para vocês aqui um suprimento espiritual, eu vou dar provisão, para que vocês sejam capazes de fazer a minha obra, continuar essa obra, porque o que é que o samaritano diz? Continua cuidando dele. E também Jesus diz assim: rapaz, igreja, faça a minha obra, cuide dessa sociedade, faça o que lhe compete fazer, e quando eu voltar, eu vou te abençoar plenamente, eu vou te recompensar plenamente. Então invista, cuide daqueles que precisam do cuidado, cuide daqueles que foram abatidos pelo Satanás, traz eles para cá, bota o Espírito Santo no coração dessa turma, ajuda esse pessoal a ser corpo de Cristo, e vamos trazer as pessoas, e elas encontrarão aqui a paz, encontrarão aqui um lugar de bênção, encontrarão aqui um lugar de oração, encontrarão aqui um lugar de restauração, encontrarão aqui um lugar de salvação, de libertação, porque esse é a estalagem do Senhor. Essa aqui é a hospedaria do Senhor, é para hospedar a turma que precisa, que está sofrida, e nós somos os estalajadeiros, temos que cuidar, e o Senhor já nos deu mais de 2 dinheiros para fazer isso. O Senhor já nos deu um tempo maravilhoso, o Senhor já nos deu um espaço maravilhoso, o Senhor nos deu pessoas capazes, competentes, gente educada, gente inteligente, gente formada, gente de toda boa obra, de toda boa competência. Então o tempo é agora. O que o irmão vai fazer? O que a irmã vai fazer? Vai se unir aqui, vai formar um grande grupo, vai formar um exército da salvação, vai formar uma base operacional do Espírito Santo. É por isso que esse é um lugar de bênção. É por isso que nós somos chamados para cá.
É por isso que nós estamos reunidos aqui. É porque nós temos consciência de que o Senhor quer usar esta igreja para abençoar essa sociedade. É por isso que nós estamos aqui, para aperfeiçoar o nosso espírito de compaixão, o nosso espírito de sentimento. A religiosidade ficou lá no meio do caminho e passou longe. Então, muitas vezes, nós estamos confundindo religiosidade com espiritualidade. A religiosidade, às vezes, atrapalha a espiritualidade, porque a gente fica tão cheio da religiosidade que se esquece da compaixão, do sentimento que deve mover o nosso coração. Então, Jesus já deixou a religiosidade de lado para se fixar naquele que moveu-se de íntima compaixão. Nossa igreja precisa de mim, irmão, me desculpe até o fato de eu estar aqui tão veemente assim, mas é que eu acho que nós temos uma oportunidade gigante, e me angustia perder essa oportunidade, deixar passar. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento, de fazer nessa cidade uma diferença espiritual, uma diferença que combate a obra das trevas e traz à luz a obra do Espírito. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter essa consciência. Jesus pergunta: como lês? Como interpretas? Quando você diz: eu interpreto dessa maneira, ele diz: então vai e pratica. Vai e bota em prática. Nós somos chamados a praticar o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. E a maior maneira de amar o próximo é trazê-lo para a casa de Deus, é cuidar dele, para que ele perceba todas as bênçãos que o Senhor tem para ele, desde o momento que o tira da margem, da beira do caminho lá sofrido, e até o momento que o traz como um servo abençoado e abençoador. Tudo que aconteceu na vida daquele moço, talvez ele não tivesse consciência até o tempo que ele chegou na estalagem. E lá na estalagem ele foi cuidado. E Jesus disse: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te recompensar com tudo que você gastou para cumprir o meu desejo, o meu propósito. Então olhe para essa parábola como um desafio. Nós não temos que lutar apenas contra a carne e contra o sangue. Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. E nós não podemos lutar contra isso com a carne e com o sangue. Nós temos que lutar contra isso com o Espírito do Senhor liderando as nossas vidas, inspirando os nossos corações. Nós temos que lutar contra essa hoste espiritual da maldade, com os anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor, nos ajudam. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando destruir, matar, roubar. Mas os anjos do Senhor se acampam ao seu redor, livra você e guarda você. Você é um servo do Senhor. Pense que nós precisamos batalhar juntos, ajudar na salvação dessa cidade, dessa nação, desse país. Talvez nós não possamos fazer muita coisa humanamente falando, mas nós somos chamados a fazer muita coisa espiritualmente falando. Uma oração com uma vida reta, uma vida santa, uma vida que batalha. E vamos recolhendo aqueles que estão debaixo da nossa influência, trazendo-os para a casa do Senhor, para que eles se fortaleçam no Espírito, se fortaleçam na palavra, se fortaleçam nas motivações certas para a vida, nas misericórdias do Senhor, na compaixão, porque o que move o coração do homem são os seus sentimentos. Se os sentimentos são bons, se os sentimentos são corretos, se os sentimentos são especiais, e se os sentimentos nasceram de uma inteligência, de uma compreensão de quem é Deus, de quem somos nós, com certeza a vida ganhará um sabor diferente. Você estará engajado numa obra, sua vida terá um sentido, a igreja terá uma razão de ser, e nós juntos vamos fazer uma diferença. E essa diferença não é para nosso orgulho, não é para nossa própria louvação,
Essa diferença é para mostrar que existe um Deus compassivo, que se importa com essa sociedade violenta, que se importa com essas pessoas que sofrem, que se importa com essas vítimas. E esta igreja deve ser um lugar seguro para que essas pessoas possam vir, encontrar em Deus um refúgio, encontrar no Evangelho uma segurança e possam ser inspiradas para sair para esse mundo debaixo da proteção, da guarda, do cuidado do Senhor e possam ser instrumentos de Deus. Faz sentido para os irmãos? Não? Yes or no? Ah, bom. Para uma manhã de carnaval tá de bom tamanho, não tá? Tá? Vamos botar em prática, vamos praticar. Vamos desenvolver hoje esse sentimento. Deixa eu dar uma sugestão. Os irmãos vão saindo daqui, e quando o irmão viu uma situação na rua, não fique indignado não, fique movido de íntima compaixão. Ore por aquela pessoa. Vê uma criança no sinal abandonada, ore por aquela pessoa. Vê um carro batido, ore por aquela pessoa. Vê um bêbado, ore por aquela pessoa. Mova-se de compaixão e comece a pensar de que maneira você pode ajudar. E a maior ajuda que a gente pode dar, de fato, é resgatar essas pessoas das trevas para a maravilhosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja deve ser um espaço onde isso possa ser percebido, possa ser vivenciado e possa nos preparar para que onde nós estivermos, nós sejamos esse sinal de Deus, que cura, que cuida, que salva, que resgata, que faz as coisas segundo o coração de Deus. Amém? Nenhum amém? Ah, bom, então tá bom, né? Meus irmãos, antes da oração, um dia um jovem me perguntou assim: pastor, como é que nós vamos fazer para enfrentar essa sociedade tão desigual, Nós ficamos na igreja, nós oramos, mas como é que nós vamos fazer? E naquele dia me veio na mente uma resposta. Nós estamos aqui formando um rebanho, um corpo, daqui desse meio, devem sair funcionários públicos, devem sair políticos, devem sair pessoas de bem em todas as áreas da sociedade, para chegar lá como aquele samaritano e fazer diferença. Então, meus irmãos, aqui é uma oficina de Deus, é uma casa do oleiro, para preparar os vasos, para que os vasos lá fora façam resplandecer a luz de Deus. E quando resplandecer lá, e quando você alcançar alguém, traga para cá, para que faça parte desse exército, para que faça parte dessa comunidade, para que se transforme também num vaso abençoador. Então, como é que nós vamos fazer isso? Não é misticamente. Nós vamos fazer isso engajando a nossa vida. Jovens vão para as universidades, vão estudar, vão ocupar lugares importantes, vão fazer concursos especiais, vamos ocupar empregos importantes, vamos ocupar os lugares como Daniel ocupou na corte do rei Dario. E vamos fazer que as nossas vidas reflitam lá fora os valores do reino. Vamos ser um sinal do reino. Foi isso que eu respondi para aquele rapaz. E é isso que eu acho. Se nós pudermos ser empresários, tudo que nós pudermos ser nessa sociedade, e que tudo que nós formos seja um sinal do reino, para que a mensagem do Evangelho, a compaixão de Deus, chegue até os mais distantes pontos dessa sociedade. E transformações aconteçam a partir da nossa presença, como servos do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso? Vocês acreditam nisso? Pronto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos muitas graças porque o Senhor tem nos abençoado com bênçãos muito especiais. Pedimos que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos para que possamos olhar e ver com os olhos de Deus. Coloca nos nossos corações os sentimentos de Deus. E coloca também em nossa visão, Senhor, as oportunidades para sermos servos teus no meio de uma sociedade perversa e corrompida.
astros luminosos, ó Deus. Tira qualquer arrogância, qualquer prepotência e coloca uma profunda humildade nos nossos corações, para que não cheguemos ao mundo como juízes do mundo, mas como bons samaritanos que, movidos de íntima compaixão, ajudam aqueles que precisam ser ajudados. E que nós possamos, como igreja, manifestar neste tempo, neste lugar, a tua glória, a tua bênção, a tua paz, a salvação grandiosa que o Senhor tem para nós. Abençoa o nosso louvor, abençoa nossas pregações, abençoa a nossa escola dominical, abençoa a nossa diretoria, abençoa os nossos cultos infantis. Ó Deus, abençoa as organizações da tua igreja, abençoa a existência dessa igreja, que ela seja de fato um lugar de bênção todo o tempo. E para cada ação que ela for desenvolvendo, haja sempre por trás uma oração de sustentação, de apoio. Ó Deus, que o teu Espírito nos utilize, nos use, prepara-nos, ó Deus, dá-nos uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional, compatíveis com a tua palavra, com o teu Espírito. Use essa comunidade, Senhor, para ser uma bênção nessa cidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e todas as consolações de Deus desçam sobre nós e permaneçam conosco desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Queiram assentar-se. Ao som da música estaremos encerrando, tá bom?